Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Esse vídeo de hoje, irmãos, eu quero fazer aqui um comentário sobre um comercial da Burger King. Burger King é uma empresa de hambúrgueres, né? Uma franquia, que fez um comercial usando crianças para defender a homossexualidade. E eu não pude me calar. Eu acho que o cristão, a igreja do Senhor, não pode se calar diante dessas coisas, porque essa não é a primeira vez, né? Volta e meia a gente vê esses tipos de comerciais, esse tipo de propaganda estimulando a homossexualidade, e o pior de tudo, que nesse caso está usando as crianças, estimulando as crianças, né, a homossexualidade. Eu acho que já não é justo estimular as crianças sobre a questão de sexualidade, e pior ainda, o estimular no sentido de homossexualidade. Então eu quero aqui trazer alguns versículos bíblicos que falam sobre isso, e eu separei também aqui algumas frases do comercial que eu vou ler aqui para vocês. Poderia colocar uma parte do vídeo, mas para evitar qualquer tipo de problema, eu prefiro não colocar, mas eu estarei lendo algumas frases que é falada nesse vídeo, né, nessa propaganda, e vocês verão que aberração, né, que coisa terrível que estão fazendo, e nós não podemos aceitar isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você já se inscreva e ative também o sininho de notificações para sempre que eu postar aqui um novo vídeo, você seja notificado pelo YouTube. Antes de ler então as frases que eu anotei do comercial, eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, a qual se encontra no livro de São Marcos, no capítulo 9 e o verso 42, que fala sobre a punição de Deus para aqueles que fazem os pequeninos tropeçar. Vamos ler, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na descrição do vídeo. Eu quero ressaltar para vocês que sempre que eu, aqui nos meus vídeos, que eu leio um texto bíblico, esse texto está sempre na descrição do vídeo. Então, se você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar, ou pode simplesmente abrir a descrição e, ao mesmo tempo que você assiste, você lê juntamente comigo. A minha Bíblia é na versão Nova Almeida atualizada, então vamos ler São Marcos, capítulo 9, e o versículo 42 diz assim: E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse jogado no mar. Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus está dizendo que aqueles que fazem os pequeninos, ou seja, as crianças tropeçarem, a punição vai ser grande para ele. Porque o Senhor Jesus chega a dizer que seria melhor para ele pendurar uma pedra no seu pescoço e se lançar no mar, de tão grande sofrimento que virá sobre essas pessoas. Aí alguém pode dizer: mas existem pastores, existem padres que escandalizam as crianças, que violentam as crianças sexualmente. Mas, meus irmãos, essas pessoas que fazem isso, se é pastor, ele não é verdadeiramente um pastor. Ele usa o nome de pastor. São os chamados bodes vestidos de ovelha, né? Mas nós não podemos generalizar, e também um erro não justifica o outro. Não é porque há esses lobos devoradores dentro das igrejas, né, querendo escandalizar o nome do Senhor, que nós teremos que aceitar qualquer tipo de coisa que venha escandalizar principalmente as crianças, ou escandalizar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, feito a leitura desse versículo, eu quero aqui ler para vocês e comentar um pouquinho sobre algumas frases que eu notei desse comercial. O comercial inicia, irmãos, com uma frase escrita, uma pergunta, né? E em seguida uma frase. Olha, não sabe explicar o LGBTQIA? Uma pergunta. Aí, depois aparece a seguinte frase: aprenda com eles. Ou seja, querendo dizer que aquele que não sabe explicar esse movimento LGBT, que até então era LGBT, agora acrescentaram mais 2 letras, né, 3 letras, não sei o que significa,
Então, quem não sabe explicar essas questões para aprender com as crianças? Veja, irmãos, que horroridade, né? Aí, em seguida, começa uma jovenzinha, uma adolescente, e algumas crianças falando algumas dessas frases. Fala até outras, mas eu anotei algumas, né? Primeiro diz assim: para mim, todo mundo pode amar todo mundo. É claro, todo mundo pode amar e deve amar todo mundo, né? É bíblico isso. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos amar até aqueles que nos odeiam, né? Mas a questão, irmãos, é que eles usam essa palavra de amor para tentar convencer que a homossexualidade é apoiada pelo Senhor, mas não é. Porque amar, irmãos, não significa praticar ato sexual. Vocês vão de ouvir comigo que não são todas as pessoas que você ama que você pratica sexo com ela, né? Você ama a sua mãe, você ama o seu pai, você ama a sua família, mas isso não significa que você pode praticar o ato sexual com essas pessoas. Então, da mesma forma, o Senhor nos ensina que nós temos que amar a todos. Aqueles que nos amam e aqueles que nos odeiam. Mas isso não nos dá o direito de praticar sexo com qualquer pessoa. O sexo que o Senhor ordenou é entre o homem e a mulher, o casal, o marido e a mulher, somente. Fora disso, a palavra do Senhor não concorda. Então não adianta, irmãos, querer usar o versículo bíblico, querer dizer frase de amor, que porque tem que amar todo mundo, então pode se casar homem com homem, mulher com mulher. Não. A Bíblia não aceita. Eu não estou aqui para discriminar as pessoas homossexuais, né? Não estou aqui para horrorizar as pessoas que são dessa forma. Eu respeito, mas o que eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia não concorda. É pecado. É pecado. Então, se você é um homossexual, se você deseja ser salvo do Senhor Jesus Cristo, você tem que buscar abandonar essa prática, porque é pecado. A palavra do Senhor condena. Daqui a pouco eu vou ler um outro versículo bíblico para mostrar para vocês que é pecado. Então, assim como essas empresas têm liberdade, podem usar as crianças para defender essa prática, por que nós, como evangélicos, como cristãos, não podemos também ter opinião contrária, né? Eles acham que todo mundo é obrigado a aceitar essa prática. Mas não, nós temos o direito de discordar. Nós não estamos discriminando, mas nós discordamos porque nós acreditamos na palavra de Deus e a nossa fé não condiz com essas práticas. Tem mais umas frases aqui que eu anotei. Diz assim: eu acho que pode se casar com homem, pode se casar com mulher. Veja, irmãos, uma criança dizendo isso. Por que essa criança está dizendo isso? Porque algum adulto implantou isso na cabeça dela. E agora eles querem usar esse comercial para implantar isso na cabeça das nossas crianças. Essa é a minha revolta, né? Agora, continuando outra frase. Eu nunca tive... Isso é uma frase das crianças no comercial, irmãos. E olha que, né, se a gente colocar um vídeo de criança... Eu, por exemplo, aqui no canal, se eu colocar um vídeo de criança, eu não posso nem liberar, nem liberar dos comentários. Eu tenho que marcar que é um vídeo para criança e não se pode nem ninguém comentar no vídeo. Agora você vê uma empresa como essa usando as crianças para falar esse tipo de coisa. Olha, eu nunca tive uma madrasta. Só quando a mãe contou para mim que ela morava com ela, aí que eu percebi que eu tinha uma madrasta. Agora olha bem, irmãos, né? Uma criança dizendo que a mãe dela falou que morava com aquela mulher, então aquela mulher era madrasta dela. Como pode, né? Ela poderia ter uma madrasta se ela morasse com o pai, né? Agora mora com a mãe e com a madrasta. Continuando, outra frase. Na minha casa tem os T de trans, o G de gay. Essa é a melhor família que eu podia ter. Então, irmãos, uma criança dizendo isso, eu entendo que quando eles colocam essa criança para dizer essa frase, então quer dizer que as famílias que é formada de pai, veja, irmãos, o preconceito. Depois ele diz que nós, cristãos, que somos homofóbicos. Então quer dizer que as famílias que é formada de pai e mãe e os filhos são as piores famílias? Porque a melhor família é a que tem transexual, a melhor família é a que tem gay. E a família que tem heterossexual, então, é a pior, né?
Fica essa pergunta para vocês refletirem. Mais adiante, a última frase que eu anotei aqui. E a criança, ela pode viver o mundo de outro jeito e acabar ensinando para o pai. Agora quer dizer que, ao invés do pai ensinar para o filho que vai ensinar para o pai essas práticas homossexuais. Veja, irmãos, que aberração, né? Nós não podemos aceitar isso, nós temos que falar contra. E agora, irmãos, então, para concluir, eu gostaria de deixar um outro texto bíblico para vocês refletirem. Porque as pessoas querem hoje achar que tudo é normal, né? Mas tudo isso inicia-se a partir do momento que o homem e a mulher não quer mais saber de adorar o Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos, já no capítulo 1. Eu vou ler aqui para vocês apenas 2 ou 3 versículos. Vejamos bem, eles querem explicar, irmãos, com esse comercial, explicar a homossexualidade. Mas a Bíblia ela já tem a explicação. Vejamos que a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele escreveu no ano 57 depois de Cristo, né? Aproximadamente há 2000 anos atrás, nós estamos em 2021, né? Ele já escrevia sobre isso, explicando a homossexualidade, o porquê que existe tanta homossexualidade nos dias de hoje. E eu vou ler para vocês, vocês acompanham a carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Verso 27. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, irmãos, a Bíblia fala com todas as letras que isso é um erro, que isso não é aceitável diante do Senhor. E diz ainda que o Senhor entregou, né, as pessoas aos seus próprios desejos por causa que o homem deixou de adorar o Senhor. Porque o ser humano não quer saber de adorar o Criador, ele quer adorar a criatura. O homem quer estar no centro. O homem quer ter para si a glória, a adoração, né? Mas ele não quer glorificar o nome do Senhor, não quer adorar o Deus. O ser humano, em sua maioria, né, querem glorificar o próprio homem. Quer adorar uma imagem feita pela mão do homem, mas não quer adorar o Deus Criador de todas as coisas. Então o Senhor, muitas das vezes, permite essas coisas acontecerem, mas não que seja aprovado por Deus. Amém? São essas palavras que eu gostaria de deixar para você. Se você gostou desse vídeo, se você concorda comigo, eu peço que você compartilhe esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.